E agora nós temos o bate-papo informal do agronegócio. Estou recebendo aqui João Pedro Guti Dias, analista de agronegócio do SBA, que bate papo com a gente sobre assuntos da atualidade do agronegócio brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre o Sistema Integrado de Agrotóxicos, que é um programa que deverá ser lançado ainda neste ano pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esse programa tem o objetivo de reduzir a burocracia e acelerar a aprovação de novos produtos para atender às necessidades do produtor rural. Sobre esse assunto, converso agora com o João Pedro. João, bom dia. Bom dia, Antônio. Você tem no Brasil a mania no Brasil de as coisas não acontecerem. Vamos fazer. Qualquer coisa que você tentar envolver todos os participantes, esse sistema vai envolver o quê? O Ministério da Agricultura, vai gastar a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, IBAMA. Ou seja, reúne todo mundo, cada um coloca os seus problemas, traz o produtor também, tem que botar a CNA, as pessoas interessadas, para discutir um assunto. E outra coisa, o Brasil tem que parar com essa mania de achar que uma coisa resolve. Não é. Vamos resolver tudo com químico. Não resolve tudo com químico, não. E se for partir para esse caminho, é um desastre do ponto de vista ambiental e do ponto de vista econômico. Hoje, o maior custo de produção da lavoura de soja no Brasil chama-se defensivos. Ou seja, os custos com herbicida, com fungicida, com esses produtos inseticidas, é o que pesa mais na formação de custo da soja no Brasil. Nós temos que voltar, recuperar, resgatar os trabalhos que foram feitos anteriormente. Manejo integrado de pragas. O que é manejo integrado de pragas? É você usar produtos que você afete o mínimo possível os demais integrantes da microfauna, microflora, outros insetos benéficos que ajudam a manter a população de insetos numa quantidade que não cause dano econômico. Nós esquecemos disso. Nós temos que voltar a resgatar. Nós temos que ter pesquisas com o uso de biológicos. A Embrapa, há quantos anos atrás, desenvolveu o Bacillus thuringiensis, o BT. Hoje se usa o BT, o processo, via genética, mas podemos voltar a recuperar esse trabalho. Nós temos que voltar a olhar o solo como uma entidade viva, que dê condições para que as plantas sejam mais resistentes, que as plantas sejam mais fortes para enfrentar o problema. João, na última semana o assunto foi debatido em Brasília, representantes do setor estiveram lá discutindo sobre o assunto. Nós temos uma matéria com a Raíssa Lomonte. Vamos ver. O Ministério da Agricultura declarou que Mato Grosso do Sul está em estado de emergência fitossanitária por conta do surto de Helicoverpa armígera. A medida autoriza a implementação do plano de supressão da praga e a adoção de medidas emergenciais. Na prática, significa a liberação do uso de inseticidas à base de benzoato de amamectina, que ainda não estão registrados definitivamente no país. A praga atinge, por exemplo, as lavouras de soja, algodão e milho. Além do Mato Grosso do Sul, atualmente estão com emergências fitossanitárias declaradas em função da Helicoverpa os estados do Mato Grosso, Bahia, Maranhão e Piauí. Essa substância que foi liberada é apontada pelos especialistas como a mais efetiva para combater a praga, mas enfrenta a resistência de ativistas ambientais e até da própria Anvisa, que diz que a toxicidade está acima dos limites toleráveis. Raíssa Lomonte para o SBA. Essa questão é bem complicada, né, João? No ano passado, em 2016, os avanços de agrotóxicos cresceu bastante. O Ministério da Agricultura aprovou 277 produtos, na maior parte genéricos. Mas será que esses genéricos são tão eficientes assim? São eficientes? Olha, o produto químico, você tem que analisar ele do ponto de vista bem mais amplo. Você tem que ver até o momento de aplicação. A Helicoverpa, por exemplo, quando surgiu no Brasil, ela aplicava num estágio já próximo da fase do fim do ciclo dela. Não controlava. Mas se fosse aplicar no início, controlava. Ou seja, você tem que ter estudos. E aí o papel importante da pesquisa no Brasil. A pesquisa e a extensão, porque tem que pesquisar e tem que levar ao produtor essas informações, no sentido de ver o momento ideal de fazer as aplicações. O Brasil, nos últimos anos, você ocupa as áreas agrícolas praticamente o ano inteiro. Se for pegar em áreas de regiões de pivô, aí é praticamente o ano inteiro. Ou seja, você tem alimento para os insetos o ano inteiro. Então, o cuidado tem que ser redobrado. Nos Estados Unidos, se gasta pouco defensivo, por quê? Porque os que escolhem a soja em setembro, outubro, depois tem um palmo de neve até agora. Ou seja, ele controla, você elimina muito o potencial de praga.
Agora, no Brasil, não. Nós estamos colhendo soja agora, você tem uma plantadeira atrás plantando milho, ou milho mais braquiária, você tem sim uma cobertura viva no solo. Então, o Brasil tem que ter mais cuidado. Nós temos uma agricultura tropical. A agricultura tropical, ela exige um cuidado muito mais intenso. E você tem que abrir o leque, aquilo que nós comentamos no início. Ou seja, nós temos que ver todas as variáveis que podem ajudar a manter a população num estoque que não cause dano econômico. Vamos falar sobre a Helicoverpa parmígera, que é o assunto da semana. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento declarou que Mato Grosso do Sul está em estado de emergência fitossanitária em decorrência do risco de um surto da Helicoverpa parmígera. Com isso, agricultores do estado ficam autorizados a importar o benzoato de amamectina para combater a lagarta. Na sua análise, essa substância é confiável? Será que pode causar um dano maior do que um benefício? Olha, controlar, ela controla. Agora, você tem todas as consequências. Tem os ônus e tem os bônus. Nesse momento, se não tem outra alternativa, é essa mesmo. Não tem outro jeito, vamos aplicar essa aí. Vamos tomar o máximo de cuidado possível, evitar a contaminação, evitar... Agora, a questão é a seguinte, com a burocracia que tem no Brasil, com a dificuldade que tem nos órgãos públicos, você importar alguma coisa a curtíssimo prazo é uma tarefa quase que, a menos que esteja produto no Brasil já, que falta apenas a questão da legalização. Porque é pouco provável que em 2, 3 semanas você consiga trazer produtos lá com a burocracia que tem no Brasil. Porém, se não tem outra alternativa, tem que ser essa. Não. Agora, o importante é que você procurasse outros meios. E a própria Anvisa, se é o caso, a fazer um processo emergencial para avaliar e ver o que tem, como é que pode ser feito. Muitas pessoas contestam a liberação do benzoato, uma vez que a utilização dessa substância é prejudicial à saúde e também ao meio ambiente. E tem pessoas que falam que não vai resolver muito problema não, que a lagarta ela adquire mais resistência e se prolifera com mais facilidade. Você concorda com essas informações ou não? Não, a questão da Helicoverpa, quando surgiu a Helicoverpa no Brasil, bateu um caos. Achou que era o fim do mundo. Não é. Você tem condição de manejar. Maneja bem ela. Controla a fase inicial, faz vistoria de lavoura, faz acompanhamento, faz isso e você controla. Agora, você é um produto que teoricamente deve ser caro, imagino que seja caro, não sei o valor do benzoato. Você tem problemas, riscos que não estão ainda bem mensurados, o que ele pode causar. Essa é uma situação emergencial, é apagar fogo, é apagar incêndio. Ou seja, está um incêndio feito, vou apagar. Agora, tem que se pensar daqui sempre, futuro, o que nós temos que fazer. E aí tem várias alternativas, Antônio, que tem que ser resgatada. O produtor tem a sua responsabilidade. Ele achou que com químico resolvia. Não resolve com químico, só com químico. Resolve se você usar um complexo de ações visando fazer. Por exemplo, você tem hoje uma coisa, tem alguns elementos como silício, por exemplo, que você tem pesquisa no Brasil mostrando que o silício fortalece a célula, fortalece as paredes celulares, consequentemente dá maior resistência à planta. Vamos trabalhar em cima disso, é um dos caminhos, um dos vários caminhos. Buscar o manejo de tragada de pragas para você ter aqueles insetos benéficos que mantenham a população dos insetos que são patogênicos, que causam problema de doença de saúde e atacam a planta, sob controle. A hora que for usar um produto químico, avaliar eles, até que ponto ele afeta os demais. Ou seja, você tem que ter uma visão integrada, não é um caminho só é besteira, vamos fazer bobagem uma atrás da outra. Vamos conversar mais sobre o assunto. Bom trabalho. Obrigado.